Ai, que delícia, gente! Gatona poderosa, poderoso, que alegria, viu? Estar aqui mais uma live em nome da revista Portal VIP, em nome do programa Mulher Empreende. Hoje nós estamos recebendo um poderoso aqui, né? Para bater um papo, falar de história de vida. Estou assim imensamente ansiosa para falar com o Fernando Cândido, né? Todo mundo conhece aí na cidade. E, nossa, só expectativa aqui. Pensa no meu coração como é que tá. Gente, o homem é bordador. Pensa nisso. História de vida fantástica que vocês vão amar. Seja bem-vinda, Cecília, Ana Flávia, todos vocês que estão chegando aí, bem-vindos. Já vou chamar o Fernando aqui. Pra gente bater um. Gente, o Instagram do Fernando, do bordado dele, chama Borda do Homem. Vocês já vão lá agora e já começam a seguir, hein? Bem-vinda, Érica Gatona. Muito bom ter todos vocês aqui. Borda do Homem é o Instagram aí do cara talentoso que nós vamos conhecer a história de vida aqui hoje. Samuel, bem-vindo. Gervásio, bem-vindo. Muito bom ter todos vocês aqui, viu? Vai ser um bate-papo show. E aí vocês aproveitam para bater papo com o Fernando, né? Perguntar as coisas, enfim, curiosidades. Esse quadro é para inspirar mesmo, essa é a ideia. Eu tenho certeza que todo mundo vai se inspirar aqui muito nessa história de vida. É uma história muito, muito interessante. Acho isso completo, né, Cecília? É isso mesmo, também acho. Só aguardando o Fernando aceitar aqui. Aí, vamos ver, acho que agora vai dar. E a gente já começa aqui a bater papo. Muito bom, viu, ter vocês aqui. Ei, Fernando, tudo em paz? Oi? Peraí, Tá me ouvindo? Peraí, só me organizar aqui. Nossa, agora que eu vi. Agora que eu tô me vendo, olha. Pronto. Agora que você tá se vendo, é? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu só organizar meus posts aqui. Deixar ele Tá. bem colocadinho aqui, porque ele se soltou. É. Muitas coisas, né? Sim, eu tô introduzindo. Aí, Vai cair, não. agora vai firmar o negócio aqui. Tá me ouvindo bem, Fernando? Eu estou sim. E você? Tá bem, te ouço bem. A Ver luz. você aqui muito feliz, viu? Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, eu tô tentando melhorar a luz, mas fica um pouco escuro. A luz no meu rosto me incomoda, aí ficou meio de lado aqui, mas... Enfim, obrigado pelo A luz convite. é Tá? quente, né? Incomoda mesmo. Imagina, Fernando, é um prazer. Prazer. Eu sou meio tímido. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. No dia que a gente resolveu fazer essa live, eu peguei ele de calça curtas. A gente estava no evento, lançamento do livro do seu Armin Sapato. Eu acho que ele tinha bebido uns champanhe. Estava alegrinho. E aí eu descobri que ele era bordador. E aí eu falei, Fernando, vamos fazer uma live? Ele falou assim, vamos. Eu falei, tal dia, que é o dia de hoje. Ele falou assim, vamos. Eu falei, então já vamos gravar um stories, que já vem assim no meu coração, ele vai desistir. Aí já, pimba, gravei Não deu stories, outra, né? o marcador de tempo. E não é que ele queria pular fora mesmo? Não deu outra. Essa semana eu... Acho que Essa não. semana que ele ia pular fora, eu falei, bebezinho, você gravou stories comigo, você vai ter que participar, assim. Ai, sou tímido, Iliane, ó. Não, assim, eu não me considero tímido, mas eu não me considero bem em fazer live, sabe? Tipo assim, eu não sei, eu não me sentia muito à vontade. Eu estou tentando romper isso, até porque ultimamente eu tenho participado de muitas, assim, sabe? As pessoas me convidam e aí é legal. Só que eu sempre fico um pouco assustado, assim, mas vamos lá. Eu vou Pois é, superar. ó, literalmente foi pego no laço, viu? Para contar a história de vida dele aqui para vocês. E aí, eu quero aqui te pedir, porque assim, eu e Fernando, nós estamos ao vivo aqui, a gente fica engessado em divulgar a nossa live no Instagram, né? Enviar aviãozinho aí para os nossos amigos. Eu fiz isso na entrada, mas agora não dá para a gente fazer mais. Então, você, ó, nós estamos com 275 pessoas aqui. Eu quero pedir Muito bom. para cada um de vocês
divulgar essa live, apertar aí, ó, coraçãozinho, o tempo inteiro da live que vocês puderem, de vez em quando ir no coraçãozinho disparar para nós, já vai dar uma divulgada ótima aí dentro do nosso canal. E a outra forma, eu quero te pedir para você enviar aviãozinho, que é essa setinha que tem na base do seu celular, para 3 amigos. Olha, gente, 277 vezes 3, olha o tanto de gente que vai estar aqui ao vivo para aprender um pouco, viver a vida de maneira leve com esse cara aí, ó. Então, simbora lá, faz isso por mim e pelo Fernando. Né, Fernando? É Fernando está verdade. esperando isso também de vocês. Gente, esse Fernando é um artista completo, como foi dito aí pela Cecília Sarmento, né? E é mesmo. Formado em administração de empresas, natural de Ouvidor, já trabalhou em uma montadora de veículos, foi picado pelo vírus da fotografia, faz fotografia artística, já fez fotografia de publicitária, mas ama casamento, ama registrar a história. Então tem tudo a ver aqui com a nossa live, né? Que é a história de vida. Além disso, o Fernando já tem um livro editado, está escrevendo mais um livro, já fez pintura em tela, óleo sobre tela. O que mais, Fernando, que você já fez? Nossa, é muita É coisa. Ah, muito, né? então, já fiz muito, sério. Eu sou muito inquieto, sabe? Tipo, se eu fico durante muito tempo fazendo uma coisa só, eu já me sinto, nossa, sufocante, assim, angustiante. É uma coisa pra mim é. E aí eu já fico louco querendo aprender coisas novas. Eu preciso fazer coisas, eu não posso parar, sabe? Só com o que eu já sei. E aí nessa busca é louco porque assim, tá, eu sabia pintar, eu pintava óleo. Daí um dia eu resolvi não mexer mais com tinta e passei a mexer com linhas. E quase a mesma coisa, ao invés de pôr tinta, você põe linha. No lugar de tinta, você põe bordado. Então, e aí eu já tinha muita noção de composição, de espaço, de leitura de imagem, a fotografia também. Então, assim, são várias vertentes que vão me completando, sabe? E vão formando o que é a minha bagagem cultural, artística. Acho que tem muito isso, sabe? Tipo, você não faz uma foto. Tem uma frase, né, que é clichê, mas é legal. Fala, você não faz uma foto com a câmera, você faz uma foto com os livros que você já leu, com as histórias que você já viveu. E fazer arte em geral é isso. Você vai sendo contaminado e aí isso vem e começa a se expressar. Muito Eu falo legal. muito. Se você não fizer break, eu vou uau até o fim. Isso é ótimo, porque não dá trabalho para mediadora, é excepcional isso. O duro para mediadora, Fernando, são aqueles monossílabos que você pergunta isso, sim ou não, aí é difícil. Você Ô, volta? Fernando, me conta aí, essa história da borda do homem, né? Como é que foi esse projeto? Gente, Então, olha, siga o Fernando no Instagram, tá? O Insta dele como isso. bordador, né? Artista, Uhum. borda É do homem. Olha isso que aí mesmo, bonitinho. tá? Aqui em Catalão, pouca gente sabe dessa atividade, sabe? As pessoas me conhecem como fotógrafo, sabe? E pouca gente me conhece como o bordado, assim, como arte. E aí, assim, eu até nem me importei no início, porque eu gostaria que as pessoas seguissem assim, porque elas gostam, sabe? Não porque é o fotógrafo do nosso casamento, ou o fotógrafo que a gente conhece está fazendo isso. Não, eu quero que a pessoa se identifique. Então é engraçado, tem muita gente que acha o Instagram e fala, cara, peraí, é você? Não? É o Fernando e tal? E aí eu nem me importo. Assim, no início eu ficava querendo aumentar seguidor, pensando nisso e tal. Mas aí isso vai vindo naturalmente, a coisa vai fluindo, é muito orgânico, muito humano, sabe? Então, é isso. Mas enfim, o que você me perguntou foi como surgiu o bordado, né? Bom, então, eu dou voltas. Eu acho que é uma coisa ancestral, sabe? Até essa tela que está aqui atrás, ó, ela está inacabada. Tem um monte de carretéis de linha e umas linhas que vão subindo e se unindo ali. E ali no centro eu vou abordar ancestralidade. Ainda está em andamento, porque eu tenho essa mania também de, às vezes, ter 3, 4 trabalhos em andamento. Quando começa a demorar muito um, eu já começo a fazer o outro, depois eu volto naquele e tal, vai indo. Mas é legal que quando eu termino também, eu entrego os 5 prontos. Mas esse, Então, esse quadro você vai fazer a sua ancestralidade? Você está não abordando sei. essa? Ou É o não que acontece. necessariamente? Não necessariamente. Eu estava
eu estava fora, onde eu estava? Eu estava viajando, aí eu comecei a pensar isso, assim, tipo, ancestralidade, essa conexão, as linhas, né, da nossa história que vão nos conectando, e a gente não é o que a gente é hoje, a gente é o que os outros foram antes, os nossos ancestrais, as nossas famílias, vivências deles, isso tudo influenciou no que a gente é agora e vai influenciar nos que virão depois. Então, eu fiquei pensando nisso e resolvi trabalhar isso num bordado. Como que é? Quando eu era criança, eu via minha mãe fazendo bordado, via minha avó tecendo cobertas, eu ajudava ela muito na colheita do algodão branco, tinha um algodão ganga também, que ele era marrom, e fazer os fios, sabe? Aquele processo totalmente artesanal da fazenda. Eu trabalhava, não, ajudava a minha avó, eu e minha irmã, a gente tinha isso como uma diversão tremenda, assim. Só que eu não sabia que aquilo ia ficar no meu DNA, sabe? Eu fui trabalhar, fui viver e tal, tal, tal. Em 2018 eu comecei a questionar muito, tipo, o que eu estou fazendo? Eu preciso fazer, eu preciso voltar a me expressar, meu Deus, estou angustiado, papapá. E falei para algumas pessoas, eu vou bordar. Aí as pessoas ficaram rindo de mim, né? Assim, achei que eu estava fazendo graça. Tanto que um dia eu fui numa loja aí da cidade comprar material e tinha um curso anunciado, um curso bordado. E eu falei, eu quero fazer o curso. Aí a mulher falou, o quê? Eu falei, não, eu quero fazer o curso. Ela falou, não, você é homem, não vai fazer curso não, de bordado, bordado é para as mulheres. Eu falei, mas por que eu não posso? Não, ela não deixou eu fazer o curso. É Oh, um meu Deus. testemunho aqui, viu? Os homens também sofrem. Enfim, Homem falei, também guarda, né, gente? Olha aí a prova. falei, obrigado então, senhora. Fui embora. Comprei o material, vim para casa com um monte de linha, um monte de agulha, e comprei tecido. Assim, sabe? E foi uma coisa muito louca, porque eu comecei a fazer e era como se eu já fizesse aquilo a vida inteira, sabe? Claro, os primeiros não ficaram bons, mas assim, foi uma naturalidade tão grande. Eu fui tecendo o fio, cortando o tecido, entrando e saindo, né? Aquele movimento da agulha. Cara, aquilo foi me conectando, assim, comecei a sentir uma energia muito positiva, sabe? Com relação à minha avó, minha mãe, enfim. De forma que foi muito natural. E aí eu comecei a fazer várias outras relações, em relação a bordado, eu comecei a fazer um monte de questões. Por exemplo, bordado sobre fotografia, que dá para você pegar uma foto e bordar ela, o papel. Dá para você bordar em tecido, dá para você bordar em folha seca que você pega no mato, na árvore. Então dá para você fazer uma série de vertentes. Daí depois eu comecei a pintar novamente e bordar junto na mesma tela. Então, sabe, vai se multiplicando as coisas. E eu tenho comigo uma coisa assim, Liane, ainda bem que a mulher não me deixou fazer o curso. Eu aprendi isso depois. Eu não quero ser especialista em nada, sabe? Porque se eu pego uma regra e eu vou tentar segui-la, aquilo me bloqueia, aquilo limita a minha criatividade, sabe? Então, eu quero saber o básico da informação e deixa o resto com a minha, sabe? E aí eu vou fazendo, porque quando a gente não sabe o que é certo e o que é errado, a gente ousa mais, a gente se arrisca mais, sabe? Em termos de criatividade. Então você se permite arriscar e errar ou não, enfim, o que é errado, né, nas artes. Você pode. Então isso é muito Ser legal. livre, né? Acha liberdade, né? Sim, então, essa é uma técnica, uma experiência minha, assim, sabe? Funciona muito. Eu não quero aprender ao extremo tudo. Eu não quero que alguém me ensine tudo. Eu quero o básico para que eu possa me desenvolver a partir das minhas experiências, da minha vivência, sabe? Porque tudo que eu faço é extremamente autoral, sabe? Tipo, autoral e autobiográfico. Tudo que eu faço tem muito de mim, tem muito mesmo, sabe? Então, assim, é, respondi até demais, né? Respondeu demais, gente. Olha que puta de uma história topzera que a gente tem aqui, né? De vida, pensa. Um cara que, né, que se permitiu aí explorar uma atividade que era, né, da avó, né, da mãe, e aí tá hoje aí fazendo uma terapia para si próprio, né? Se reinventando, se O reconstruindo, se bordado, né? reconectando, né? Isso é muito bom. Historicamente, o bordado é ligado às mulheres, né? Mas
Isso é um erro. Na verdade, na antiguidade, os homens é que faziam o bordado. Daí, com as guerras, isso aí é parte da história do bordado, história universal. Com as guerras, principalmente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, as mulheres assumiram isso, porque os homens estavam fora. E aí, no Brasil, nos anos 70, tinha no currículo escolar bordado para as meninas. As meninas tinham bordado então era uma arte mais voltada para o lar, né? Uma arte menor, voltada para a decoração do próprio lar. E hoje não, hoje o bordado está em museu, ele está em galerias. Gente, vocês não têm noção, assim, se vocês tinham uma vovó que bordava, se você conhece alguém assim, se vocês soubessem o quanto o bordado é grande hoje no campo das artes contemporâneas, sério, a gente não tem ideia, é muito lindo. Fale do seu bordado, assim, como é que você enxerga o seu bordado enquanto arte? Eliane, então, assim, o meu bordado, como eu falei agora mesmo, ele tem muito de mim, assim, é uma introspecção muito grande. E eu não sei, assim. Eu faço muito retrato também. Até separei alguns aqui para mostrar. Por exemplo, esse retrato aqui é do Amaro Freitas, que é esse músico que você colocou no A início gente da não live. sabe. É um cara que eu admiro demais, é jazz brasileiro contemporâneo. E isso daqui é tudo bordado. Então você pode ver que ali ó, a textura da barba dele, o cabelo enroladinho. Tudo isso é bordado, a expressão do rosto, aqui a veste dele, a indumentária dele. Então isso é um bordado. Por que que eu bordei Ele o já viu Amaro? esse desenho? Ele já viu Já esse desenho? a gente, vou mandar para ele, a gente trocou em arte. Que legal, muito Eu bom. faço muito isso, sabe? Tipo, sabe como chama? O Itamar Vieira Júnior, que é o escritor de Torto Arado, que é o livro mais lido e vendido dos últimos tempos no Brasil. Também eu fiz o retrato dele, aí a gente trocou, ele me mandou um livro dele, que é autografado. Eu adoro essa coisa, sabe? Essa troca com artistas que eu admiro, sabe? Mas primeiro eu faço para mim. Primeiro eu faço pela minha satisfação pessoal. E depois, isso é uma coisa que eu aprendi ainda na fotografia. Eu tento não seguir, novamente, modelos de mercado. Eu tento não me enquadrar numa estética definida, num padrão, porque isso é bom para o mercado, não para mim. Só que quando eu faço primeiro para mim, com muita força, com muita crença naquilo, a gente precisa acreditar mais nas nossas intuições, sabe? A gente às vezes despreza as nossas intuições. E aí, quando eu passei a acreditar mais nas minhas intuições, e aí eu faço isso por mim, isso se torna muito verdadeiro. E aí as pessoas começam a entender que, cara, isso é verdadeiro, isso é humano, não é representação, é vivência mesmo. Então, aí começa a ter um valor comercial, sabe? Mas antes tem que valer para mim, sabe? O valor comercial vem depois. Tanto que esses trabalhos eu tenho comercializado, tenho vendido bastante, assim, e tal. No começo da pandemia, que parou a fotografia, eu me mantive com bordados, com arte. Que legal. Esse aqui, ó, diz muito de mim. Tem É quase um autorretrato aqui. E essas bolinhas, tá vendo? A gente chama de nó francês, é um bordado. São pontos redondinhos, bolinhas. E o beija-flor, né? O pássaro aqui tá tecendo o que eu sou, o que esse homem, né? O que esse personagem é. Não sou eu, é evidente, é um personagem e tal. Embora eu tenha me baseado numa fotografia minha, que às vezes eu faço isso. Eu faço fotos para eu ter uma ideia, um modelo, autorretratos, e aí depois eu trabalho. Então, esse eu adoro ele. Então, esse eu não vendo. Esse eu não vendo. De jeito nenhum, esse é do Fernando. Mas aí o que que eu fiz? Uma coisa que eu tenho feito ultimamente são impressões em papel fine art, que são impressões de algodão, papel de algodão e tecido também. Aí eu vendo as cópias, sabe, impressas, que são bem legais, muito qualidade, muito boa. Inclusive hoje chegou uma remessa, eu postei aí no meu feed, uma série nova que eu lancei.
com essas impressões feitas em São Paulo, no ateliê especializado em fine art. Fine art é o quê? É um papel feito para impressões de museu, sabe? Então ele dura para sempre, assim, tipo, e ele de algodão ou de bambu ou de fibra de bambu, fibra de arroz também tem, mas tem uma textura muito bonita. E aí é uma forma que eu encontrei de vender mais acessível para todo mundo. E porque quando eu vendo o original acabou, né? Eu não tenho mais retorno dele. Vendendo os prints, a gente chama de prints, aí eu tenho mais retorno em cima disso. E Satisfaz mais pessoas, né? Mais pessoas vão ter sua arte. sim, ajuda todo mundo, inclusive o cara que faz a impressão, o moço da moldura, faz a moldura. Inclusive aqui em Catalão eu gosto muito de Dom Bosco, a propaganda. Mas ele é ótimo, né? Eu faço muita moldura lá. Aliás, eu só faço lá também. Então, a propaganda aceita, Fernando. Ele é maravilhoso. Bom, O Tony é top. é, aí, Eliane, tem um mês assim que eu cismei que eu queria aprender a fazer xilogravura. Não sei se você conhece essa É técnica. mesmo. Eu resolvi que eu queria aprender a fazer xilogravura. E aí, assim, tá. Aí eu comecei a comprar material na internet, as goifas, né, que a gente chama, os formões. Para quem não conhece, xilogravura, basicamente é isso aqui, ó. Você entalha na madeira um desenho. Isso é entalhado, é cortado, ó. Você vai cortando com estiletes especiais. Você faz MDF, isso aqui. Aí você passa o desenho para madeira e aí, aonde está branco, não pega tinta. Por quê? Eu faço um relevo, ó. Eu corto e aí onde fica a parte alta, eu venho com a tinta, tem um rolo especial, tá ali. Eu passo a tinta aqui e aí depois eu faço o seguinte. Eu pressiono ele num papel e aí sai isso aqui, a impressão. É tipo se fosse um carimbo feito artesanal. Então, daqui, passa para cá. Esse Esse é um Fernando não retrato. quieta, né? Oi? Esse Fernando não quieta. Pois é, esse é um retrato do meu pai quando ele tinha 30 anos. É, Lindo. Ficou perfeita a xilogravura dele. pois é, eu adoro, eu tô adorando. Inclusive, estou dando até uma pausa no bordado, porque eu estou me concentrando em praticar, aprender. E aí, como é que fica essa rotina sua de artista inquieto, que toda hora quer fazer algo diferente? Como é que fica a relação com a esposa, com a vida? Como é que é um pouco dessa rotina aí do Fernando? A esposa assusta às vezes. Eu imagino. Ela. É porque assim, como eu trabalho muito em casa e ela fora. Aí quando ela chega, ela dá aula e ela fala muito dando aula, né? Aí eu fiquei aqui a manhã inteira calado, sozinho. Aí ela chega. Aí eu, nossa, olha, eu fiz, nossa, nossa. Eu fico tipo Chaves, assim, sabe? Engasgando pra falar. E ela, só um momentinho. Nossa, tem nem voz. Enfim. Mas o que É o acontece? que eu faço. Essa rotina eu tento organizar, porque se eu não fizer isso, eu começo a ter problemas com clientes que esperam material, né? Principalmente a fotografia de casamento, as pessoas ficam muito ansiosas e querem o resultado rápido, né? Quer ver como foi e tal. Então, o que eu faço? Por exemplo, se eu tenho casamento no fim de semana, sábado, daí eu trabalho segunda e terça com fotografia, editando, trabalhando. Daí quarta eu fico só criando. Aí, se eu tenho algo importante para fazer de fotografia, a fotografia é a prioridade, sabe? Largo tudo e vou fotografar, vou editar, vou atender, porque é o que mantém mesmo de verdade a minha profissão, minha carreira. Mas assim, sobrou um tempinho de noite, de manhã, de madrugada, qualquer hora eu me dedico a pensar, a escrever, a desenhar. E eu tento organizar. Mas assim, eu confesso que há certos momentos que minha mente fica extremamente cansada, assim, minha cabeça, assim, sabe? Porque rola uma coisa que é uma necessidade de estar pensando e criando o tempo todo, sabe?
que chega um momento que você fica meio esgotado, aí você tem que sair para caminhar, ir para o mato, fazer qualquer coisa assim, E o desligar um que, pouco. e o que que desliga o Fernando? Antes de você responder, deixa eu só mandar um beijo aqui para a Sheila e Lucimar, que ama crochê, né? Tem uma loja de crochê e está elogiando sua arte. A Sheila e Lucimar também faz arte, né? Porque faz crochê é arte, né? Então tá Sim. admirada aí com a sua arte. A Vitória também tá dizendo que seu trabalho é lindo. Gente, fique à vontade para interagir com o Fernando, tá? Eu tô aqui batendo papo mesmo, assim. A gente não É. alinhou pergunta nenhuma, Uhum. foi tudo espontâneo, ele não quis. Eu falei, Fernando, quer alinhar algumas perguntas? Não, 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 vamos bater papo. Então Não, fiquem é. à vontade para vocês perguntarem também, tá? As coisas. Obrigado, Vitória. Obrigado, Shirley. Ah, e é isso. Estou totalmente à disposição aqui para vocês quiserem saber. Tem uma questão assim, sabe? Opa, que eu fiz aqui. Aí voltou, né? Voltou. Não, não, sério. Tem uma questão. Oi? Nem tinha saído, não. Sua imagem estava normal. Tá bom. Tem uma questão, sabe, Liane? Eu penso assim, já é uma coisa de, sei lá, um pensamento contemporâneo que tem surgido muito, que é discutir as novas, as novas masculinidades, sabe? Aquele padrão do homem infalível, durão, grossão, que não se emociona, que não se sensibiliza. Cara, isso já era. Isso não sei, cara, não tem mais espaço no mundo atual. É claro, se ele vive nesse ambiente, que eu entendo que quando você está em certos ambientes não dá para fugir muito disso. Mas assim, eu acho, sabe, que a igualdade de gênero é uma necessidade que precisa ser realmente dita muito, sabe? Assim, tipo, e, e você fazer uma prática que é ligada ao feminino, por exemplo, bordar, e tem uma série de outras questões, não é só historicamente ligado, né? Você se transforma um pouco, você passa a enxergar ah, as coisas de uma forma mais leve, mais sensível, sabe? Tipo, a entender o outro também, principalmente as mulheres, que sempre têm, sei lá, rola sempre essa divisão, né? E eu acho isso tão estranho. Então, eu acho que bordar, produzir um trabalho que historicamente está ligado ao feminino, é uma forma reacionária, sabe? De você enfrentar mesmo. E, poxa, não precisa de você ser infalível, durão, rígido, ou cara para sempre, super-homem. Todo mundo tá fadado a, às vezes, se sentir frágil, e é natural isso. Enfim. E na sua opinião, essa visão natural do homem ser um ser sensível, né? Poder fazer, por exemplo, atividades de mulher, inclusive, ó, a Lúcia, ela está dizendo que é professora de inglês e já usou bordado nas aulas dela. E achou que iria ter resistência dos meninos, mas não, eles se engajaram e adoraram. A Shirley, Sim. que está aqui também, eu fiz uma live com ela outro dia e ela comentou isso na live, Fernando, que ela tem meninos, alunos do crochê. Então, assim, Hum, você trazendo esse assunto, né, essa igualdade, é interessante a gente olhar que parece que as coisas estão melhores, né? As coisas estão sim. caminhando, né? Talvez as novas gerações, que são os filhos dos nossos filhos, ou talvez os nossos filhos, porque os nossos pais não tiveram Não. essa chance, né? Eles não era permitido. Eu também, desde criança, assim, eu não me interessava muito pelos assuntos que rolava nos grupos. Por exemplo, meus tios jogavam truco. Eu nunca quis aprender a jogar truco. Eu queria aprender a fazer, costurar. Aí, pô, costurar, esse menino, tal, já rolava as piadas, sabe? Tipo assim, aí eu ficava super angustiado, tipo, cara, será que tem alguma coisa errada comigo? Aí só depois dos 30, 40 que você pensa, cara, não tem nada não, você pode ser o que você quiser, tá de boa. Exatamente. Não muda nada, né? Né? Inclusive tem um trabalho que eu fiz que foi super legal, assim. Eu usei, cadê ele? Esse aqui. Eu usei colagem e datilografia e xilogravura. Então aqui, ó,
tem umas senhoras, que são umas mulheres. Aqui tá ao contrário por causa da câmera, mas... E aí você vê a silhueta de um homem aqui atrás, né? Sim. E aí você sobe e tem o cara aqui, estilogravura, e essa colagem. E a pergunta é, quantas mulheres eu fui antes do homem que sou agora? Sabe? Assim, veio muito de encontro com isso que eu estava pensando em relação a minha avó, a tia, a avó, a minha mãe, a minha irmã também foi muito forte. Então, as mulheres que vieram antes de mim, sabe? Quantas mulheres eu fui antes de ser o homem de hoje? Então, sei lá, fiquei questionando isso. Muito bom. E me fala uma coisa, além da vida do Fernando, né, das atividades do Fernando, desse homem, né, de alma leve, além das suas experiências, né, dos seus aprendizados, dos erros, enfim, o que que te inspira mais? Quais são as suas referências de inspiração para a arte como um todo? Ah, a vida, né? O ser humano, a experiência do contato com o outro, sabe? A experiência de você saber sentar e ouvir, mesmo que seja um desconhecido. Eu bebo muito na fonte do que está ao redor, sabe? De você sair por aí e estar muito atento, estar ligado. Eu tenho alguns trabalhos que eu fiz, assim, a partir de fotografias que eu tirei na rua. Andando na rua, vi uma cena, essa daqui, por exemplo, ó. Eu fui visitar um amigo na fazenda e aí tinha um cara carregando um pato. E o pato tinha um pescoço gigante, era um ganso. E aí eu tirei uma foto. E aí virou esse trabalho aqui, ó. Que legal. Então, assim, na literatura, por exemplo, eu tinha o hábito de pegar o ônibus da cidade, Transuar, aí eu ficava rodando de coletivo. E aí eu sentava num banco e ficava prestando atenção nas pessoas, pessoas comuns como eu, conversando, contando coisas do dia a dia, a conta que ela não recebeu da vizinha, como chama, né? A chapinha do cabelo que não deu certo, sapecou tudo e tal. Eu ficava ouvindo essas situações corriqueiras, sabe? E aquilo ia me inspirando, assim. Aí um dia eu começo a escrever um livro, e aí do nada, essas memórias voltam, e eu não sei nem de onde elas vieram, sabe? Mas elas estão ali. E aí você começa a escrever e começa a vir um monte de ideias. Assim, você pensa, cara, de onde está vindo isso? Uau. Só que sim, é a vida, é você vivendo, é você experimentando, né? E acho que experimentar, beber da água da vida sem medo mesmo. O experimentar é vida, né, Fernando? É É que muito tem muita triste gente aquele que não ser percebe. que vive sem experimentar, né? A experiência é tudo. Acho que tem muita gente, sabe, que está tão engessada, não... Não, na verdade, eu nem culpo, porque às vezes, por exemplo, digamos que um cara que trabalha na empresa e ele tem aquela rotina e ele precisa daquilo ali para manter família e tal, 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 ele acaba se tornando parte daquela engrenagem que não permite com que ele perceba algo ao redor de belo e tal, ele se torna um produto ali e vai, não Mecânico, vai. né? Fica mecânico, né? Sim. Mecanizado É o negócio. mecânico, é. Eu fui assim durante um tempo, só que chegou uma época que eu já estava doente, assim, porque eu não aguentava mais. Estava falando mais alto o meu lado arte, o meu lado humano, e aí eu tive que tomar a decisão, né? Fernando, você já escreveu um livro, está escrevendo mais um, já tem O um que filho. aconteceu? Você já Uhum, plantou uma árvore? plantei Porque, várias já. porque dizem que tem que plantar uma árvore também, né? Como é que é a sua Sim, relação com a natureza? é forte, principalmente o cerrado, né? O cerradão mesmo, assim, goiano. Eu cresci caminhando no cerrado, lá na fazenda da minha avó, e de pé no chão e tomando banho no córrego. Então, tem uma fazenda que hoje nem é mais da família, mas eu conheço os donos lá que compraram, que vez por outra eu preciso ir lá e me lavar no córrego que passa no quintal que era da minha avó, sabe? Às vezes eu preciso ir lá, me lavar nesse córrego. É vital para mim, assim, eu não passo nenhum ano sem ir lá novamente. Então, e por exemplo, no meu quintal brotou o cerrado é lindo, né? Porque ele vai nascendo e não quer saber. Você desmata, faz um loteamento, passa 20 anos, brota uma cagaiteira ali no seu quintal, que você não sabe de onde veio aquilo, né? Tipo, no meu quintal, no meu jardim, começou a nascer cagaiteira e uma árvore que chama
caviúna. Eu pesquisei depois e descobri que é uma caviúna. E aí o pessoal que vinha arrumar o jardim queria cortar minhas árvores, né? Porque aquilo é feio, tem que ser jardinagem, né? Não sei o que e tal. Eu falei, não, vai ficar. E aí a árvore tá gigante, tá enorme. Só não te mostro agora porque tá escuro lá, mas. Tá linda. Outra coisa também, eu costumo colecionar rochas, pedras de onde eu vou. Eu trago pedras para casa e já foram inúmeras vezes que eu usei essas pedras em obras, em criações que eu fiz. E aí Que elas legal. vão para o mundo. Que legal. Então, e a haste do Fernando? Como é que a haste do Fernando está andando por aí? A arte está, assim, começou aqui, é sempre assim, começa um hobby, e aí eu vou fazendo aquilo, vou levando muito a sério. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente mostra para o mundo, né? Porque as pessoas podem gostar, e aí, roedor de piqui. A Cecília está dizendo que eu sou roedor de piqui. Realmente, ainda fui na casa dela ainda. Gosta? Ah, eu gosto, né? Todo goiano tem, é normal, mas o que eu estava falando mesmo? O piqui me Estão desorientou. falando que tem que ter cuidado com o que mostra para o mundo. Ah, tá. Você perguntou como que estava o andamento. O que É, acontece? Eu comecei a fazer, aí comecei a mostrar. Aí agora tem uma galeria de Goiânia que, que eu tenho algumas obras lá que representam alguns trabalhos meus. Como funciona a galeria? Eles têm um espaço de arte e vários artistas colocam material lá. Claro, passa por uma curadoria, não é assim, simplesmente manda suas. Não, eles precisam analisar, aceitar, ter a ver com o ambiente. Então, tem uma em Goiânia, que eu tenho obras lá. No início desse ano, eu estive em conversa com uma galeria de São Paulo, mas isso é lento, sabe? Quando você fala que mora no interior de Goiás, 70% das chances já dão uma diminuída, assim, é estranho. Por mais que hoje não exista isso, né? Você pode pegar o ônibus aqui à noite e amanhecer em São Paulo, não tem problema, mas rolam uns bloqueios às vezes, mas tudo bem. E eu tenho feito muito trabalho também e vendido muito na internet, comercializado muito, assim. Estou organizando uma exposição que vai. A primeira exposição de bordado minha vai ser lá em Uberlândia, no espaço Sabiá Livros. Lá em Uberlândia tem um lugar que é maravilhoso, chama Sabiá Livros. É uma livraria e eles criaram um espaço de arte lá. Então, todo sábado tem eventos artísticos, oficinas. Então, a gente está programando fazer uma oficina de bordado lá e também uma exposição para julho. Ainda não estou com a data exata, mas vai ser em julho. E o que mais? Tem os prints, né, que eu estou vendendo as impressões, as cópias. Tem muita coisa acontecendo, assim, sabe? Coisas pequenas, mas que vão plantando para algo maior um dia acontecer. muito bom. Ó, a Cecília, ela tá perguntando para você, ela tá dizendo assim, ó, Fernando, você tem um estilo bem marcante em cada fase de produção. Você se permite voltar ao estilo de outrora? Sim, eu acho que é até algo assim, voltar ao estilo de outra hora. Tipo, algo que eu fiz no passado, que agora volte, pode ser. Acho que é isso. Sim, eu não tenho essas limitações, sabe? Eu quero fazer coisa nova. Eu quero estar sempre inovando. Não é nem assim porque eu preciso estar atento, porque o mercado pode me devorar se eu não fizer. Não, é uma necessidade minha mesmo. O que acontece às vezes, Cecília, é uma hibridez, sabe? Tipo, algo que eu fiz lá atrás, que se interage com o que eu estou fazendo agora, aí rola essa mistura, essa química, sabe? E aí eu sou super aberto para absorver, vamos lá, vamos aceitar. Acho que nada vem por acaso, sabe? Tipo assim, eu venho desenvolvendo muito isso em mim, que é aceitar as minhas intuições. Antes eu precisava. Vocês estão me. Voltou? Deu uma travadinha, deu uma Tá. travadinha aí. Antes eu necessitava muito da aprovação do outro. Para o que eu fazia e para o que eu ia fazer. Tipo assim, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Se o outro falasse, não, acho que não tem nada a ver, já morria, me matava. Hoje não, sabe? Eu estou confiando muito nas minhas intuições, mas eu acho que isso vem com o tempo mesmo, sabe? Com a experiência,
com os cabelos brancos. Acho que é A isso. maturidade é tudo, né, Fernando? Você me perguntou sobre literatura e a gente entrou aqui e não saiu É nada, né? verdade. Eu publiquei um livro em 2009, um livro de contos, chama O Homem Multifacetado, foi pelo programa de incentivo da Prefeitura de Catalão, um programa muito bom que está meio desativado, e agora, como eu sou o presidente da Academia Catalana de Letras atual, a gente está tentando voltar esse programa. Inclusive, semana passada a gente teve uma reunião com o pessoal lá da prefeitura para tentar voltar esse programa, que é um programa muito interessante, que Ajudou muita publicava gente, obras, né, Fernando, esse programa, né, sim, naquela época, né? sim, publicava obras de escritores catalanos e a gente descobriu muitos escritores bons, sabe? E Exatamente. agora tá nesse processo. Aí, enfim, publiquei e aí fiquei um tempo sem escrever, sabe? Fiquei uns 5, 6 anos ou mais. 8 anos, é. Aí, em 2018, eu tinha uma ideia na cabeça para fazer um conto. Aí eu fiz o conto, terminei o conto e ficou. Durante a escrita dele, foi surgindo vários gatilhos, que a gente chama, né? Caminhos para a escrita. Você está escrevendo um conto, putz, dava para desenvolver mais esse assunto aqui. Esse aqui também, esse aqui também. Só que o conto é uma narrativa curta, ela passa em um curto espaço de tempo e poucos personagens, não pode expandir muito, porque senão se torna uma novela e daí um romance. O conto é curto, é short, rapidinho. E aí eu finalizei o conto e depois eu voltei nele e fui desenvolvendo os temas que eu achei que tinha sentido. E aí eu fiquei 4 anos escrevendo. E aí, em 2021, 3 anos, eu terminei. Eu terminei um romance, virou um romance, negócio grande. Tem umas 280 páginas. E aí agora eu estou nesse processo de enviando para concurso, enviando para editoras, sabe? Tomando uns não na cara para aprender. Mas eu não quero fazer uma autopublicação agora, sabe? Tipo, bancar meu livro. Eu estou acreditando que ele pode ser patrocinado ou publicado por uma editora, sabe? Porque daí aí você tem um suporte por trás, com a divulgação, com a distribuição. Eu estou acreditando nisso. Vamos ver até quando eu vou continuar acreditando. Mas Não, é um mas livro bom. eu acho que é por aí mesmo. Espera mais um pouco. Vai Sim, eu tô aparecer. tranquilo. Sem Não vai pressa. vencer a obra, Fernando. O conto é bom, não vai vencer. Não É, tem data de a, que- validade. Uhum. A questão é que às vezes você fica ansioso, né? Querendo mostrar e tal. E pronto, né? Mas essas coisas são muito lentas. Há uma rede de contatos muito grande. Se você não tiver certas influências, é difícil de você conseguir romper, sabe? Tipo, a editora te olhar, principalmente um escritor iniciante do lado interior, tal, tal, tal. Rola essas dificuldades. Você tem que chegar, você consegue, só que demora mais. Fernando, na sua opinião, qual é a importância da arte, né? Da arte como um todo, no mundo, no nosso mundo atual, para libertar as pessoas dos seus medos, das suas mazelas espirituais, das suas doenças emocionais? Olha, eu acho que a primeira coisa é a pessoa ter vontade de fazer, sabe? Não adianta eu falar, se você fizer arte, você vai se curar e tal, tal, tal. Mas a pessoa, não, de repente, ela não tem essa aptidão. Não há nenhum problema nisso. Ela pode ter aptidão para outra coisa. Eu acho que grande importância é você dar atenção para aquilo que você sente vontade, sabe? Para sua verdadeira motivação. O que está falando com você há muito tempo e você não está dando ouvido, sabe? Tipo, nossa, tem muito tempo que eu estou querendo fazer isso, só que você não está dando esse ouvido para você. Eu acho que se permitir é o primeiro passo. Ter interesse e depois se permitir. Se a pessoa tem interesse em fazer qualquer tipo de arte, ela já está assim meio que pré-definida, predestinada. Se ela tem vontade, ela já tem um sinal ali que é muito importante. Ela só precisa achar o caminho ou a melhor forma de expressão. Tem gente que vai pela música. Meu irmão, por exemplo,
é a música que move ele e tudo mais. Outros pela fotografia, pela literatura, enfim. Para mim, a minha experiência de vida é essencial. E olha que, assim, a minha história de vida, né, eu nunca tive influência no passado, infância, sabe? A gente é de uma família bem simples, lá de Ouvidor, né? Livro, literatura, nunca esteve presente na nossa casa. Mas a minha mãe, além de ser costureira, que eu achava aquilo fantástico, as mulheres levar um pedaço de pano, depois sair bonita, vestida, ela ouvia música o tempo inteiro, rádio ligado, a gente sabia todos os programas da Rádio Cultura. Então isso criou um ambiente musical, artesanal, com a costura, né, o barulho da máquina batendo, papapá. Isso criou um ambiente muito assim, sei lá, envolvente, que eu não tinha noção na época, mas que agora fala muito alto comigo. Eu preciso me expressar de qualquer maneira, sabe? Tipo, por exemplo, eu tenho um hábito de, quando eu não estou criando nada, eu tenho um monte de cadernos, tá, ali atrás. À noite, tipo, eu anoto alguns sentimentos, alguns pensamentos, nada obrigatório. Tipo assim, eu não tenho obrigação de fazer nada especial. Eu só quero Não é uma escrever. rotina, não é uma É, rotina. sim, não tem essa obrigação. Às vezes eu passo 10 dias sem escrever. Mas se você começa a fazer isso, não é necessariamente um diário do tipo, querido diário, hoje eu falei com a Eliane às 19 horas, sabe? Não é bem isso. Sabe, sentimentos. Anota o que você está sentindo, anota o que você comeu hoje. Hoje eu almocei isso, isso, isso. E depois eu dormi, sei lá, sabe essas coisas banais do cotidiano? Cara, isso tem uma importância tão grande, assim, sabe, para você começar a perceber mais e mais e mais. De repente você percebe um mundo fantástico, assim, que de detalhes, de itens de beleza, de encantamento, né? A gente vai ficando duro, né? A gente vai perdendo isso. A gente não pode matar a criança interior, né? Tem uma história que diz, se uma criança vê um... Ela sai na rua, uma criança, 3 anos, 2 anos, daí ela vê um adulto voando. Aí ela vai falar, uau, que legal, tal. Ela sabe, ela acredita na fantasia e para ela aquilo pode ser real. O adulto não, ele já foi condicionado a acreditar que aquilo é impossível, é irreal e ele tá louco se ele ver isso. Então ela acaba bloqueando muito, sabe, essas possibilidades assim fantásticas que acontecem todo dia. E todos os dias a gente tem esses aprendizados pelas experiências, né, Fernando? Se a gente começar a Sim. observar, é uma riqueza. O invisível tá aí, só não vê quem não quer, Só não vê quem não quer. ou não consegue, né? Ou não consegue. Às vezes não tem abertura para ver, né, para sentir, né, essa Sim. sensibilidade. Às vezes está tão materialista do ponto de vista das relações com as coisas, né, só aquilo que é palpável, que a pessoa não consegue, né, não consegue sentir Sim. essas conexões, né, energéticas. Tem uma amiga minha, eu acho que ela não está aqui online, não. Ela se chama Lorena. Ela é de Catalão e mora fora. Ela não mora aqui, não. E eu nunca imaginei a Lorena fazer nenhum tipo de arte. Ela é economista, só dos números, trabalhava na Ambev, no Rio. Depois foi trabalhar nas organizações Globo. E eu nunca imaginei que ela tivesse qualquer tipo de interesse por fazer arte, sabe? Chegou um momento que ela começou a se questionar muito, aquela crise ali dos 30 e tal, você começa a pensar, o que eu estou fazendo da vida? E aí ela começou a conversar comigo e eu indiquei um professor de desenho para ela, que é o Felipe, um cara que eu conheço do Rio, indiquei um professor de desenho online. E ela começou a fazer desenho online, todo dia à noite, ligava o computador, fazendo desenho. Cara, você vê, assim, ela está se expressando de uma forma tão maravilhosa que eu me arrepio de ver, sabe? E está sendo tão bom para ela, tão feliz, assim, sabe? E ela toda orgulhosa, mostrando. E aí são desenhos bem primitivos, assim, sabe? Mas aí é a criança interior falando com ela, sabe? Tipo assim, você se permite fazer umas coisas bem tosquinhas, bem fora do plano, mas é a criança dela que está falando, sabe? Tipo assim, eu acho maravilhoso. Eu também acho isso fantástico. Fernando, olha, a gente já está praticamente a 1 hora aqui, para você ver, ó.
Passou e a gente nem viu, né? É. E assim, eu tenho muita pergunta ainda para fazer, muita curiosidade minha de repórter, né? Aqui que eu gostaria de saber do Fernando, porque eu te admiro, né? Conheço a sua história desde muitos anos e sou apaixonada pelo seu trabalho, sou fã. Obrigado. Mas a gente vai ter que caminhar para o encerramento aqui. Mas antes de encerrar, eu quero que você compartilhe aqui com a gente, enquanto presidente, né, da Academia de Letras, né? Enquanto um defensor aí, um guardião da nossa literatura, como você enxerga hoje a nossa juventude do ponto de vista da criatividade para a cultura? É, assim, eu vejo que tem uma garotada extremamente criativa, mas às vezes são outros campos de atuação, sabe? Assim, tipo, e a gente tem que respeitar essas diferenças geracionais, sabe? Porque hoje em dia a música não é mais tão importante, hoje em dia a literatura não é tão importante para a formação de um jovem. O que influencia muito o jovem, a garotada nova, são os gamers, sabe? Os YouTubers, né? A galera que está fazendo vídeo. Então, essa linguagem TikTok, né? Então, é muito rápido, é muito fluido. Cara, você conversa com eles, eles são muito criativos. Só que é uma outra vertente de criatividade. Agora tem aí o NFT, que eu ainda nem sei o que significa muito bem, que é a questão de vender arte virtual, uma arte física se torna virtual, enfim. A molecada está dominando. Então, assim, eu vejo com bons olhos. Eu vejo que está havendo um processo de renovação das experiências estéticas, técnicas também, práticas culturais. Tem uma pequena galera ainda fazendo de ponto de vista mais tradicional, assim. Mas a maioria está nessa vibe extremamente, como eu diria, online, né? As relações não precisam ser mais pessoalmente, para essa galera isso não é necessário. Tipo, não precisa encontrar, por aqui mesmo vai. Então, está acontecendo muito, por exemplo, eu tenho uma filha e ela participou de uma como chama? Uma coletânea de artigos sobre o universo trans de uma escritora inglesa que tem um Twitter que fala sobre esse assunto na Inglaterra. Ou seja, cara, peraí, como assim? Como você conheceu? Não, eu sigo ela no Twitter, os assuntos dela me interessam. Aí ela lançou uma chamada mundial para quem quisesse mandar texto e ela ia selecionar 14 textos para publicar um livro. Aí a menina escreveu e foi selecionada. Eu falei, caramba, sério? Sim, vai publicar um livro na Inglaterra, que não é um livro só dela, é evidente. É uma coletânea e tem um texto dela falando sobre a experiência trans dela. Eu falei, fantástico isso, cara. É fabuloso. E eu nunca imaginei, eu nunca chegaria lá. Sensacional. O mundo para as conexões não tem fronteira, né? A gente está conectado Sim. com todo mundo, né? E essa meninada que nasceu na internet, né? Não, você, a gente veio de uma geração de transição. A gente nasceu na fita cassete vinil e rádio, e depois a gente migrou. Eles não, meu filho nasceu com um computador em casa, já acessando a internet desde que conseguiu sentar na frente da tela. Hoje os smartphones, né? Então, eles já estão conectados de nascença, não existe essa transição para eles. Como você falou que tem muita pergunta, como eu falo demais, a gente podia fazer tipo um bate-volta. Eu respondo com no máximo três palavras. Tá bom, ó, então você vai me responder, mas eu quero que você me responda só com duas, para dar tempo. Tá. Eu queria te perguntar sobre amor. O que é amor? Amor? Duas palavras. Caraca. Amor é viver. Viver é amor. Catalão. Bom passado. Boa. Brasil. Tenebroso. Sombrio. Medo. Memória.
Memória. Afetividade e formação intelectual. 3. Política, Pavor. Especialmente na visão atual. Terror. natureza, Natureza. Ah, rejuvenescimento. A manutenção da ordem natural humana. energia. Solar. Não, energia cósmica. O invisível, o invisível. Aprender a ver. Muito bom. Desenvolver. Arrasou. São perguntas que daria para a gente ficar aqui mais 2 horas falando. Com certeza. Eu falo, Mas bem, não gosto não, depois que falo mais que o Zé da Onça, né? Ô, Fernando, você tem que fazer mais live, que papo gostoso. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui no só tem 283 pessoas até agora aqui, que nem jantaram, como nós dois. E que estão aqui, né? Porque estão vidrados, estão hipnotizados por esse papo gostoso. Tem que fazer mais live sim, largar de ser tímido, menino. Que timidez é essa? Que Pois isso? é, né? Você viu que depois que eu comecei a falar, eu não parei mais, né? Não, que é isso? Que maravilha. Como é que o povo te acha aí no digital? Só para a gente encerrar aqui. O Instagram é @borda do homem. Pode ser bordado homem, né? É que tudo junto assim. É que eu botei ali, separa borda do homem, que aí formando a palavra é bordado homem, né? É. E esse é o de arte, né? E o de fotografia é Fernando Cândido Fotos, né? Mas se pesquisar Fernando Cândido, vem os dois. Aí você escolhe qual que você quer. Ou os dois, ok. Os dois, não, já segue lá os dois, ó. Mais 282 seguidores, pronto. Eu tô super afim de montar aqui uma oficina aqui em Catalão, sabe? Tipo, um dia que você reúne umas pessoas para fazer bordado, para fazer estilo. Super Eu tô legal. super afim disso, mas não sei, eu não me sinto muito seguro ainda. Eu acho que super rola isso. É, Cada um não tem, né? A gente tem essa não, carência aqui, né? não tem. A A gente gente fala precisa que não tem nada, mas resistir. o que a gente está fazendo, né? Tipo A gente assim, tem que resistir. fazer algo também, não é só A reclamar, gente falar que tem que não fazer a vai. nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Sim. Fernando, poderoso, vamos brindar? Você tá com essa caneca aí? Ah, Vamos fazer sim, um tô brinde. tomando aqui. Vamos brindar a saúde, a alegria, a criatividade e a superação dos medos, viu? Fernando e todos Superação. nós aqui. Um brinde. Fernando, gratidão, viu? Gratidão pela oportunidade de conhecer um pouco da sua história e poder compartilhar aqui no ao vivo e também depois compartilhando o link da nossa live. Foi, assim, muito maravilhoso para mim, viu? Imensamente grata. Beleza. Se precisar, é só chamar. Obrigadão, foi ótimo, também gostei muito. Muito E bom. quando você compartilhar, me marca, que aí eu compartilho aqui também. Pode deixar. Ó, 275 iluminados, gatona poderosa, poderosa, imensa gratidão. Ó, amo cada um de vocês. Me sigam lá no Instagram, em liane.fonseca, no Facebook também, Revista Portal VIP, Instagram e Face, Mulher Empreende Catalão. Quero muito você lá para, né, dar uma fortalecida lá no nosso movimento de mulheres empoderadas, viu? E até a próxima quarta-feira. Fernando, sucesso, saúde. Tchau, Um tchau. Muito beijo. obrigado. Ah, vamos Beijo fazer pra uma foto. todos. Peraí, fica aí, vamos fazer uma foto. Esqueci da Olha, foto. a Cida chegou. Peraí, calma aí. Deixa eu desativar os comentários só um pouquinho aqui. Peraí, tem Uhum. que fazer uma foto. Esqueci. Peraí. Calma. Não vai embora. Não. Eu tô mandando print aqui. Tá mandando? Peraí. Você tá fazendo print? Eu tô. Pronto. Pronto, valeu. Fernando, até a próxima. Gratidão, saúde, viu? Para todos Obrigado. vocês, olha, gratidão mesmo, viu? Foi maravilhoso. Um Tchau, beijo. tchau. Até a próxima. Até.